Em que dia nasceste? Em que dia nasci? Bom, começa já por ser imensamente indiscreto. As coisas não se É de uma perguntam. curiosidade Não se extraordinária. perguntam a pessoas como eu, que são sempre jovens, sempre Com frescas. certeza. Mas- Aliás, eu quando digo o dia não me quero referir ao ano. Se Ah, quisesse- bom, eu joguei que era a data completa. Se for assim, os ouvintes gostam mais. Ah, gostam? Então eu digo. Porque são de uma indiscrição Bom, extraordinária. eu sou do século passado. Mas sempre do século presente. Sempre do século presente, graças a Deus, mentalmente e tal, acompanho. Mas sou, de facto, de 1898. Já não se ouviu o último número. Ainda bem. 98. Mas o dia e o mês? Bem, janeiro, 28 de janeiro de 1898. E 98. Sabes que é Bem, bom sou dizer do o dia. século, do grande século. Evidentemente. Ah, bom. O fim de século foi dos mais brilhantes que há, na verdade. Pois, inventou-se o cinema, O telefone. o avião. E o Vasco Santana. O Vasco Santana, está claro. Mas É uma bela invenção do fim do século. Indispensável à boa disposição de todos os que vivem neste século. Muito obrigado. Não agradeças, tu não és o próprio Vasco Santana, já estás divorciado dessa personalidade que não te pertence, mas ao público que te admira. Portanto, não há que agradecer. Há sempre que agradecer essas gentilezas, porque são requintes da tua parte. Vasquinho, realmente eu gostava de saber uma coisa. A tua mocidade encaminhou-se na direção do teatro ou Não. houve uma mudança em determinada Não, altura? houve uma mudança repentina até. Eu sei que estudavas com outra finalidade qualquer. Eu era para ser arquiteto. E isso ainda ficou hoje. Quando É. eu tenho trabalhado contigo, vejo-te nos intervalos dos atos a desenhar, a É, fazer fazer umas planos. plantas e coisas. Umas Sim, casas ainda que desejas construir. ficou o vício. Bom, estive nas Belas Artes para ser arquiteto, mas fiquei pelo terceiro ano do curso geral, porque aquilo tinha dois cursos no meu tempo, que era o geral e o especial. Eu fiquei pelo geral, depois é que nos especializávamos ou em pintura, ou arquitetura, ou escultura. E eu não cheguei à especialidade. Quer dizer, não sou, portanto, um especialista. Sou geral. Eu sou geral. É um lugar barato, É um lugar barato. mas vê-se muito bem. Mas vê-se muito bem. Muito obrigado. E depois estava na escola. E... Mas estavas contrariado ou gostavas de estar na escola? Não, gostava imenso. Eu Foste por inspiração própria? própria. Mas o Armando Vasconcelos, que era o diretor, o Conselho de Família, a família pendia para médico, advogado... Ou Era o que te aconselhavam? Era o que me aconselhava, era o em que me falavam. Mas O teu pai, principalmente, o que é que gostava do o curso? meu pai gostava que eu fosse médico, ele também tinha o curso até ao terceiro ano, cá na família ficamos sempre no terceiro ano. O meu pai também chegou ao terceiro ano da médica e gostaria que eu fosse médico e tal, mas que não ficasse no terceiro ano. Tu pegavas no terceiro Eu ano? pegava no canudo, no diploma e seguia. Bem, mas não foi assim. E eu frequentava muito ali o Teatro Avenida. Eu era sobrinho do empresário, que era o Luís Galhardo, e era frequentador assíduo, chamado Coió. Claro. Coió. Com que idade frequentavas já o teatro? Sim, 17, 18. Mais pelo teatro em si ou pelas raparigas? Não, por tudo junto. Claro. Desculpa. Mais pelo teatro em si. Sim, claro. Porque eu tenho medo até que pessoas me ouçam, que julguem que era ao contrário. Com certeza, ninguém vai pensar. Pois é, a família pode não gostar que eu diga a verdade. Ou que eu disparate. Bom, e eu frequentava o teatro, assistia àquela, uma revista que ia, chamada O Beijo, uma revista daqueles ilustres comediógrafos portugueses, o Arnaldo Leite, que ainda é vivo, graças a Deus, Sim, e o Carvalho está no Barbosa, Porto. está no Porto. E então eu conhecia aquilo tudo. Um dia adoeceu o compere, que era o Artur Rodrigues, um ator que já morreu, muito interessante, muito simpático e muito bom artista. E eu tranquilamente ia ver os touros, ia ver o Belmonte. Sim, porque és aficionado de touros, não sei. Aficionadíssimo. Tens feito viagens enormes de Só propósito para por ver uma causa... dourada. Ora, pois, e continuarei, se for possível, Com e se certeza, Deus sim, me der oxalá. saúde, e não for colhido. Bom, e então ia para o Belmonte, chamaram-me no meio da avenida, eu ia na velha e clássica Tipóia e tal, e chamaram-me do Teatro Avenida e disseram, tem paciência, tens que... Mas o que é? Tens que vir fazer o compere porque adoeceu fulano. Mas eu nunca representei na minha vida, não sei o que isso é, achei muita graça à blague.
Julgavas que era uma anedota. Pois, julgava que era uma anedota, evidentemente, do espetáculo. E chamou-me, agarrou-me, pendurou-se em mim, vestiu-me, pintaram-me, meteram-me dentro de uma mala, porque o compère entrava numa mala, e o caso é que subiram a mala pelo alçapão, eu apareci em cena e lá fiz aquilo conforme pôde. Mas Muito que mal, tinhas já assistido sabe. tanto à peça que sabias o papel. Pois, eu tinha assistido imensas vezes. Em todo caso, tenho a impressão que deste logo algo da tua personalidade. Não dei nada, qual dei de personalidade nenhuma. Eu estava era muito aflito da minha vida, até que felizmente foi numa matiné para crianças. As crianças, coitadinhas, são inocentes, não me mataram talvez por causa disso. Tinhas que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E desde Lindos então? 18 anos. Com certeza. E desde então deixei a arquitetura e passei a esta coisa encantadora Quer que é o dizer, teatro. houve, portanto, um êxito nessa noite de estreia. Houve uma admiração nessa noite de estreia. Como é que aquele senhor, gordo e pateta, vem dizer... Já eras gordo? Já, sempre fui. Nasceste gordo, Com felizmente. 5 quilos. Que bom peso. É lindo, não é? 5 quilos e muito cabelo. E agora continuo com menos cabelo, mas enfim, ainda há algum, e 100 quilos. Portanto, mantiveste nessa peça? Continuaste enquanto ator? Continuei enquanto o ator esteve doente. Bom, ou ele já não retomou o seu papel? Não retomou o seu papel porque ele depois melhorou, mas foi uma convalescença longa e depois a peça terminou a tempo, já não a tempo dele reentrar. Mas, e então, qual foi a peça em que te estreaste com papel já para ti? Bom, isso. Depois fui para outra revista, ali no Éden, chamada O As de Ouros, e com o Nascimento, com o Carlos Leal, eram os compères, e ótimos camaradas. Eu fazia umas rabelazinhas pequeninas que agradaram bastante, e depois segui. Fui dali para o Amarante, para a Companhia do Amarante, onde fiz uma peça também do Arnaldo Leite e do Carvalho Barbosa, chamada Miss Diabo, que era uma lindíssima peça. Lembro-me bem dessa peça. Opereta, não é? Era uma opereta originalíssima, cheia de interesse. interesse. Tempo. Muito tempo, foi um êxito enorme. Depois nunca mais larguei, fui para a companhia a seguir, para a Companhia de Operetas do Armando Vasconcelos, onde estive, parece-me que 14 anos, 13 ou 14 anos. Bom tempo em que uma companhia se mantém. É verdade, é verdade. Parece agora um milagre, 14 anos uma companhia. É um milagre. Vista a distância, isso tem um ar de heroicidade. Pois perfeitamente, isto é heroico. Isto eram os chamados outros tempos. Outras organizações. Outros tempos, outras organizações, outro interesse pelo teatro, muito maior. Claro, não havia tanta coisa a chamar o público, evidentemente. E comédia, quando fizeste pela primeira vez? Comédia pela primeira vez, fiz mesmo na Companhia do Amarante. O Amarante fazia opereta, revista, comédia. Intercalava com comédia e fiz variadíssimas comédias. Hoje mesmo vou fazer outra. E não sei se será, terei na minha vida feito mais de 200 ou mais de 250 comédias. Com certeza, com uma carreira enorme e brilhante como tu tens. Algumas delas principalmente enorme. Algumas delas eu tive o prazer de colaborar contigo e contracenar contigo. É verdade que sim. Aprendendo muito, realmente na tua naturalidade. Não, aprendendo muito. Não, choqueiro, o senhor não diga isso. O senhor é o rei dos galãs. Não me digas isso, que eu fico a julgar que é verdade. Depois sou capaz de pedir alguma fortuna a um próximo empresário que me queira contratar. Fales muito bem, se não for eu o empresário, peça o que quiser. Se não fores tu. Vasquinho, não terminou ainda a nossa conversa, não julgo que vais embora. Não vou, e tenho o prazer de estar aqui. Gostava que me dissesses até hoje qual é a peça que te deixou a melhor recordação. Olha, Queiro, isso... É difícil... Entalaste-me um bocadinho, porque eu tenho tido tantas coisas de que tenho gostado e tantíssimas de que não tenho gostado. Com certeza. Não sei, talvez peça com uma grande recordação, talvez... Indiferentemente. Uma farsa chamada Desculpa ao Caetano, muito engraçada. fez um êxito extraordinário. O Meu Menino, sim, foi uma peça engraçadíssima também, peças que estão um bocadinho distantes, que estão um bocadinho fora da sua época, mas que eram tão engraçadas, realmente, farsalhadas, como algumas pessoas lhe chamam. Mas que têm uma função benemérita de distrair. Riam perdidamente e o rir é a coisa melhor que há no mundo. Isso é. Tenho a impressão que a mesma grande diferença entre os humanos e os animais é o riso. Está, tens razão. Porque há muita gente que fala da inteligência, do raciocínio,
Mas chegamos à conclusão que muitos animais têm inteligência, têm raciocínio. Pois tem. Rir é que parece-me que só a nós nos pertence. Não, isso eu tenho um cão que se ri. Ah, bravo. Tenho. É um cão excepcional, mas não se ri de mim, porque senão levava. Bom, mas tenho um cão que se ri, é uma coisa extraordinária. Pelo menos reganha aquela dentuça e coisa e tal, satisfeito, feliz. É um cão que se ri, veja. Eu não é uma conhecia-os coisa... a reganhar a dentuça quando estavam zangados. Não, este é de contentamento, por isso é que é estranho. Aprendeu a rir contigo. Aprendeu, se calhar aprendeu. Quer dizer, tu és o mestre do riso Pois e até os cães aprendem. Até os cães aprendem comigo a reganhar a dentuça. Vasquinho, e abstraindo a tua vida de artista, quer dizer, portanto, esquecendo aquelas noites maravilhosas que tens tido, o que é que recordas na tua vida como o dia mais feliz da tua existência? O dia mais feliz da minha existência também é difícil. Sim, tens uma vida tão cheia, tão rica de acontecimentos. E tenho tido realmente, felizmente, graças a Deus, tenho tido alguns dias perfeitamente felizes. E não posso, enfim, comparar. Não posso avaliar qual o melhor. Tenho tido várias felicidades. Mas não queres recordar uma dessas datas que te deixaram uma recordação mais saudável, mais agradável? Bom, em geral, para mim que tenho uma vida tranquila, que sou no fundo um burguês, os dias mais felizes da minha vida, vamos lá, eu não sei se isto será um exagero, são os dias dos êxitos grandes das peças. A minha vida tem corrido semi-normal, quer dizer, não tenho sido uma pessoa infeliz. De maneira que, para mim, constitui uma enorme, uma extraordinária felicidade os grandes êxitos. Ora, grandes êxitos não há todos os dias, nem sequer todos os meses. Mas haverá de vez em quando. E esses dias realmente foram para mim os dias mais felizes da minha vida. Eu recordo uma estreia de uma revista que foi realmente um êxito extraordinário, Alto Lá com Charuto. Uma revista que acabou às 6 horas da manhã. É verdade, com um êxito extraordinário, espatoso. Olha, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu era ator e autor. Já vês, foi duplamente feliz. Com certeza. Foi o dia mais bifeliz da minha vida. Como é que se comporta a tua mãe como espectadora? Gosta sempre de ti ou alguma vez te criticou? Imenso. Não me criticou. A minha mãe não é sincera nisso. É, com certeza? Não, porque... Não acredito que não seja sincera, porque naturalmente gosta sempre. Gosta sempre. E quando, no fundo, não gostar muito, arranja desculpa. Argumento para desculpar. Mas não creio que ela não goste sempre muito. Naturalmente é sincera. Eu tenho a impressão que ela é sincera. Eu tenho a impressão, sim, que ela gosta sempre muito. E os teus filhos gostam sempre de ti também? Esses, às vezes sim, outras vezes não. Mas esses... como pai, evidentemente. Não, bom, evidentemente. Não tem discussão. Mas quer dizer, como ator, discutem-te... Às vezes criticam-me. Mas quer dizer, no desejo de te melhorar. Pois é, claro, no desejo, e vem então pela mansa, que é uma coisa... Dos teus 3 filhos? Sim, 3 filhos. Qual é aquele que consideras que tem espírito crítico mais acentuado? Não sei, talvez o do meio, talvez o José Manuel. Talvez, sim. É mais tranquilo, mais ponderado nessas coisas. Quer dizer, o Henrique está definitivamente dentro da arte de representar. Bom, esse é um colega. Esse é um colega muito distinto. O Zé Manel dedica-se também muito ao teatro. Sim, bom, é um artista, o Zé Manel, realmente. Segue muito também da tua intuição do desenho. Sim, faz do teu bom gosto. Faz o que nós chamamos bonecos muito engraçados. Bonecos até, eu lembro-me de ter fixado que ele é realmente extraordinário a dar pontos taurinos e tal. Exatamente. Tem essa mania. E também gosta muito do teatro, e então é decorador, é, por assim dizer, o montador das minhas organizações. Ele escolhe as cenas, ele, de colaboração com o Henrique, lá põe aquilo e, em geral, de uma maneira bonita. Quer dizer, já te dão um descanso quanto a esse aspecto da realização? Sim, mas absolutamente descanso. Eu nem me meto no assunto. E, por exemplo, tu, Queiro, entraste e fizeste muitíssimo bem um papel muito difícil numa peça que foi arranjada por eles dois, que estava deliciosa, que era a Ninótica. Mas extraordinariamente bem montada. Estava muito bem montada, muito bonita. Com um bom gosto excepcional e até, evidentemente,
Não estávamos talvez habituados naquele teatrinho É tão verdade, popular no a Maria uma coisa Vitória. de tanto gosto e de tanto luxo. É verdade, estava realmente uma coisa muito bonita E já e que foram falámos eles. dos teus filhos, falta falar do mais novo, já lhe notas alguma tendência? A tendência, ele vai para médico. Tá. Esse já está no segundo ano, Deus queira que não fique no terceiro, como eu e como o meu pai. Mas não deve ficar, porque Ele com esse que idade está? é um estudioso. Ele é um rapaz excepcional, está com 18 anos, para 19, já está no segundo ano da médica. Não sabia nada, que ele já estava na faculdade, para Pois mim é já uma surpresa. está, já está. Quer dizer, o Já avô está. vai ver realizado, É vai verdade. ver no outro mundo, É verdade. realizado o seu sonho É de verdade. ter um médico na família. Na família. Eu é que tenho passado horrores, porque ele comprou um esqueleto, ou por outra, comprei-lhe um esqueleto que ele precisa. Eu não moro, enfim, não moro numa casa muito grande, é uma casa razoável, e não encontro senão o parietal direito na mesa da casa de jantar. É uma coisa horrível. Não me digas que ele já tentou exercitar-se em ti a dar-te injeções. Não, em mim não, nem eu consigo. O que é isso? Deus me livre. O que encontro são ossos por todos os lados. Calculo outro dia, estava a escrever e ia pegar na caneta para escrever, peguei no fémur. É horrível, porque ele é descuidado, deixa ficar as coisas por todos os lados. Bem sei que ele diz-me sempre, mas ao pai isto não tem mal nenhum, porque os ossos estão envernizados, estão lavados, estão Deve ser uma maravilha. os ossos caríssimos e tal. Eu já estive para dar ao meu cão, ao cão que se ri, osso daquele. ao Buiplene, e já estive para lhe dar um osso daqueles para ele roer, e era a maneira de eu ficar livre disso. Mas ao mesmo tempo faz falta ao rapaz depois. Vasco, nós sorrimos agora um bocado. Há bocadinho falámos do dia mais feliz da tua vida. Será entrar demasiado nas coisas íntimas da tua vida, perguntar-te agora qual será, nesta vida agitada e feliz, como tu tiveste a ocasião de verificar, e isso já dá uma prova de bondade. Semi-feliz, e ninguém se pode Considerar gabar. totalmente feliz. Totalmente feliz, tenho tido desgostos enormes e coisas, mas, enfim, eu estou aqui mesmo a fazer por esquecê-los. Mesmo um ator cómico não tem o direito de vir falar nessas coisas. Em geral, por contraste, os atores cómicos têm vidas trágicas, mas felizmente a tua não se pode considerar assim, Não. e tu próprio disseste que a tua vida tem sido relativamente feliz. Pois é, claro, por isso é que eu sou gordo. Mas poderíamos recordar, se não te desgostasse, o dia pior da tua vida? Qual foi o desgosto maior que até hoje tiveste? Bom, isso foi a morte do meu pai. Quantos anos tinhas? Foi há relativamente pouco tempo, foi há 19 anos. 19 anos, perdão, 19 para 20 anos. Não tinha eu 19 anos, foi há 19 anos. Claro, compreendo. E exatamente tinha estado com o Assis Pacheco, com outros colegas, a rir de uma maneira espantosa com coisas que nos tinham acontecido numa turnê. Mas a rir de maneira que fiquei rouco, fiquei áfono. E porque ri tanto, é que disse isto, que o Assis lembra-se muito bem, se eu deve-me acontecer brevemente qualquer coisa trágica, porque, enfim, pela lei injusta das compensações, eu devo ter que chorar muito. E quando eu dizia isto, passados uns momentos, eu recebi um telegrama. Eu estava na Figueira da Foz a dizer que meu pai tinha morrido. E então, é claro, o Assis ainda me disse, vês, tinhas muita razão, esta vida é assim mesmo. A vida é como uma casa de banho, não é verdade? Aquelas casas de banho que têm um ladrilho preto e outro branco. Um contraste. Um dia é negro, outro dia é branco. Calças dos majores. Tiveste a voltar imediatamente para Lisboa, representaste a falar disso? Não, eles, coitadinhos, o Assis e o Carlos Leal, que estavam também comigo, mandaram-me eles próprios embora. Vai-te embora, a gente substitui-te, nós cá arranjamos tudo e mandaram-me embora, eu vim num automóvel. Portanto, foi a primeira vez em que tiveste uma consciência dolorosa e trágica do que representa a morte. É verdade que sim. Vamos enverdar um bocadinho neste caminho que parece trágico. Falaste de ossos, falámos de uma morte que muito tocou. Não há nada mais próprio de um ator cómico e de um ator alegre como queria tu, agora perguntar-te. do que falar em ossos, esqueletos, mortos. Isto está uma delícia, comicidade não está. Não, mas houve, Vasco, queria aproveitar exatamente esta sequência trágica para te perguntar, num dia afastado que há de chegar, infelizmente, para ti e para nós, quer dizer, quando tu um dia desapareceres, daqui a muitos anos, há de ser daqui a 50 talvez. Muito obrigado, Queiro, muito obrigado. O que é que tens mais pena de deixar na vida? Não deve ser a minha mãe.
por ordem natural das por coisas, ordem natural coitadinha. das coisas. A minha mãe está com 78 anos. Adoro a tua mãe, acho É, uma muito simpatia obrigado. extraordinária. E, portanto, como tu fazes essas contas de 50 anos, que eu agradeço e aceito, ora, daqui a 50 anos tinha a minha mãe 120 e tal. Não é É natural. muito difícil. Quer dizer, há casos. Com certeza. Há casos no México, no Arizona, de vez em quando vem no jornal, não é? Arizona 12. Morreu a senhora Morreu mais a velha. senhora mais velha que tinha 196 anos. Ora, isto não pode acontecer. De maneira que não é a minha mãe, mas devo ter muita pena de deixar, enfim, os meus filhos, a minha mulher. Suponho que seja isso. O que tens mais pena de deixar? Pois, Tu tens uma netinha. tenho. É a tua cara. A minha cara. Muito parecida contigo. E chama-se também Maria Vasco. Maria Vasco. Maria Vasco Santana. Tem graça. Aliás, ela na escola, ela, coitadinha, como é uma criança, e só por isso, tem um grande orgulho no seu avô. Só por Mas, isso? Só por isso, pois já. Vasco, por amor de Deus. Já vês isso, é porque ela tem 5 anos, porque quando ela tiver 8 começa a ser esclarecida a sua inteligência e então tem horror e esconde o seu avô. Estás a esgrimir com ironia. Não, senhor. Deve ser realmente um orgulho ter Mas como orgulho o Vasco Santana. ela, em geral, na escola e em casa, e quando escreve, já escreve. Já escreve mal, mas já escreve. Bem, mas isso é como o avô, tem a quem sair. Eu também escrevo mal, mas já escrevo. Já escrevo revistas, já escrevo coisas. Escreves mal, quer dizer, caligraficamente. Não, escrevo mal, quer dizer, não escrevo ao sabor, enfim, do gosto do público. Às vezes lá escrevo e tal, mas devo ser emendado por algum E levar umas espírito superior. palmatoadas, umas coisas, Isso. claro. Umas palmatoadas da crítica. Mas ela já escreve-se, quando assina sempre Vasco Santana. Tem graça. Ela corta a Maria porque gosta de Vasco Santana. Para as colegas e lhe perguntarem Vasco Santana, mas a menina chama-se Vasco. Chamo-me mais Maria. Primeiro Maria, mas isso não pude, esqueci-me. Quer dizer, ela tem realmente, vai utilizando bastante bem o teu nome. Vai não é? vai fazendo uma publicidade Ela gosta de teatro? interescolar, é? Gosta de teatro, a miúda? Eu suponho que sim. Eu suponho que sim, mas ela vai muito pouco ao teatro. Não pode ir ao teatro. Com certeza, mas às vezes por Pela idade. e queria tudo. gostar de ver uma matiné infantil. Sim, isso às vezes lá vai. Vasco, aqui vai uma pergunta à queima-roupa. O que te parece que se pode considerar, na tua opinião, como cúmulo da miséria? Como cúmulo da miséria? Sim. Mas que espécie de miséria? Miséria. Pois é exatamente isso que eu quero ouvir. Não sei se tu consideras como cúmulo da miséria a miséria material ou se qualquer outra Bom, de outra ordem. Eu considero a miséria espiritual, mental, intelectual. Essa é que eu cúmulo da considero. miséria. O cúmulo da miséria deve estar dentro disso. Com certeza. Na minha opinião. E acho que é uma bela opinião. Pois. Ainda Agora, outra tu fazes perguntas espantosas, de repente fica uma pessoa aqui perfeitamente atarantada. Sim, ainda se o dobro fosse para mim, sim, porque há um concurso que o dobro é para você. O dobro é para você. Pois, e perguntas umas coisas e uma pessoa vê-se muito aflita, mas enfim, se responde bem, ganha alguma coisa. Eu não ganho nada. Não ganhas nem sequer mais simpatia do público porque a tens em recorde completo. Não, mas eu não me refiro a isso. Eu escudo os teus. Pões-me a isca já, 2000 reis Mas em tu cima sabes da muito mesa. bem que eu sou um escudo se houver necessidade de defender qualquer coisa. Isso é verdade. Isso é verdade. Vasco, outra pergunta ainda. A tua arte, a nossa arte, evidentemente, deve estar no primeiro plano da tua admiração. Mas pois, das outras evidentemente. artes, qual é a que mais admiras? Talvez não sei se isto será defeito, mas a pintura. A pintura. A pintura, sobretudo. Está ainda na tua tradição? Está um bocadinho, está assim. Qual é o pintor das escolas clássicas ou modernas que tu mais aprecias? Eu gosto muito, o Tiziano para mim é uma loucura. Quer dizer, os contrastes Bom, violentos a do carne, Tiziano? toda aquela pele, tudo aquilo me deslumbra. Mas o Velázquez é um pintor que eu adoro. Adoro pela inteligência da sua pintura. O quadro das lanças, para mim, é uma das coisas mais deliciosas. Eu sentava-me diante daquele quadro e percebo perfeitamente a pessoa que esteja ali 4 horas a olhar para aquilo. Porque é deslumbrante. Eu acho aquilo uma coisa deliciosa, principalmente o próprio Velázquez, a olhar para nós, no meio
vencedores, a olhar para nós e perfeitamente a ver se nós estamos a gostar ou não do quadro. Controlar-nos. É uma coisa espantosa da arte, eu não sei, acho que não se pode ir além daquilo. Na música, és capaz de ouvir música durante muito tempo? Sou. O Tchaikovsky para mim é uma delícia. Não te vou dizer agora de um clássico, do maior de todos, espantoso, que eu não compreendo, quer dizer, a minha... não, tu apontaste-me para uma figura que tens aí muito... Bom, esse gosto muito, o Beethoven, eu gosto muito. Há um que eu não percebo, mas quer dizer, o defeito, evidentemente, que não é dele. O defeito é meu, rigorosamente meu, porque eu tenho uma educação musical muito restrita e sou muito popularzinho e gosto muito de melodia. Coisas melodiosas é o que me servem ao meu feitio, ao meu temperamento. Coisas já acima disso, não. Até quando é tanto espiritual, quer dizer, como repouso do teu espírito. Sim. A melodia casa com o teu... é perfeitamente o que eu gosto. É de uma frase bonita. Por exemplo, a Manon, o Massenet, é talvez um autor popular, da ópera popular. Mas eu adoro o Massenet, adoro também o Tchaikovsky, que não tem nada, não se parece nada com o outro. Gosto de Chopin, e há um outro que, mais acima destes todos, que eu não percebo, e esse não digo quem é que tenho medo. Eu acho que devias dizer, o público não fica nada mal impressionado. Não, mas mais a mais eu não digo mal dele, Deus me livre. Eu acho que ele é um sol, ouço dizer que ele é um sol e eu não percebo, sou eu que não percebo. O público vai ficar com uma curiosidade louca, se fosse a ti dizia. É o grande, o enorme, o extraordinário Wagner, que eu não... Às vezes barulhento, demasiado. Não sei, não faço crítica, não me atrevo. É a mesma coisa que fazer crítica ao sol. Tu podes fazer crítica ao sol? Não, é impossível. Às vezes o sol está muito quente. Eu é que eu não percebo, eu é que eu não entendo. Quer dizer, eu chego lá e vou ouvir o Parsifal e as pessoas que têm uma educação muito acima, muito de mim, uma educação musical, dizem-me que maravilha, que coisa espantosa. E eu digo, é verdade, mas eu fiquei um bocadinho atrapalhado porque não percebi bem. Vasco, agradeço extraordinariamente essa coragem intelectual de poderes confessar a tua, quer dizer, a tua incompreensão, evidentemente, pois, com certeza. Desculpa agora, não te avergonhas de dizer que gostas de ler um livro policial? Gosto imenso, quando é bom, gosto imenso. Quando é Consideras bom, até superior a literatura policial quando é boa? Sim, quando é boa, superior, pois, evidentemente, quando é boa. Mas o que é que gostas mais de ler? Magnífica, extraordinária. Extraordinária. Que já podem mesmo ficar ao lado de outros clássicos, não é verdade? Sim. Bom, é claro que o assunto é um bocadinho frívolo, não? Mas às vezes atinge às vezes determinada altura até científica. Estilo, traduções muito boas, originais muito bons, e eu gosto imenso de ler. Mas na outra literatura, qual é o autor que mais te interessa? Bom, na outra, o quê? O essa? Na nossa literatura, portanto. Bom, acima de tudo e acima de todos. O essa, há três enormes... Continua com palpitante atualidades. Pois sempre. Bom, há três grandes novelistas em Portugal. Três enormes, na minha opinião. Que é o essa e o essa. A tua maneira de sintetizar e de expressar tem todo o aspecto inesperado que muito agrada não só a mim, que estou aqui encantado junto de ti. Bom, eu sou um essista número 1. Sei todas as anedotas da vida do essa. Sei tudo o que lhe diz respeito. Se amanhã me disserem, o senhor quer ver um atacador da bota que usava, eu ando quilómetros para ver o atacador da bota. Isto é já uma coisa doentia. Tenho essa por todos os lados, lá em casa. Vasco, falaste de anedotas. Queres recordar uma anedota verídica da tua vida? Verídica? Olha, de repente assim... não me lembro, assim de repente, e olha, há tantas. Sei. Pois há com um tantas. repositório extraordinário. Mas é que tu perguntas as coisas de chofre, quer dizer, não há tempo para... De preparação. Pois não. Mas é esse o interesse deste perfil do artista que nós apresentamos semanalmente. Bom, é o interesse, é uma anedota. Não, o interesse é a coisa ser feita assim, de chofre. Mas a coisa feita de chofre prejudica muito
o público e estes queridos ouvintes. Não estás enganado. Enquanto eu estou aqui assim com a cabeça a trabalhar, a ver se me lembro de alguma coisa curiosa, sei que passa-se o tempo e estamos a amassá-los. Estás enganado. Repara que ninguém se aborrece quando no circo, compreendes a comparação, quando no circo o malabarista está a preparar o seu trabalho, nós estamos presos de tudo o que ele faz. Evidentemente que a coisa tem outro aspecto aqui, mas has de concordar que o público está preso de tudo aquilo que tu dizes. A menor hesitação, o menor som vocal que sai é um motivo de interesse para este microfone que está a cantar. Mas uma anedota teatral. O que quiseres. Bom, o que eu quiser. É natural que seja teatral. Pois sim. Porque é a minha vida, é a nossa vida. Evidentemente. Bom, acontecem coisas realmente curiosas, engraçadas. Na província, às vezes, porque as coisas não vão tão completas como seria para desejar, por uma questão económica, houve uma turnê em que não se levou um pianista, que era indispensável a uma peça. Era uma velha peça romântica, uma peça chamada... como era que se chamava essa peça? Eu já não me lembro. A Vida do Rapaz Pobre. Peças do tempo romântico. Tinham o seu interesse, tinham a sua força especial. Tomava a sério cada personagem. Pois. Bom, e essa peça, há um rapaz, evidentemente, pobre. Um rapaz pobre. E esse rapaz pobre é maltratado, quase, em casa de um agente rico, onde ele é preceptor. E a menina, claro, como sempre, apaixona-se pelo professor, pelo preceptor. Tem um primo, como sempre, que é o cínico e que não gosta do preceptor, no como fundo, sempre. A história do amor de perdição, claro. No fim, a história é igual a todas. Bom, isto com palavras muito empoladas e tal. E eis a peça, mais ou menos, no fundo é isto. É claro que a menina acaba por casar com o preceptor, como sempre. Nessa peça há uma cena num dos atos, segundo ou terceiro, em que o primo, há um piano em cena e o primo diz: é pena não haver quem toque um pouco de Chopin. E ele oferece e diz: eu toco se quiserem, mas mal e tal. Diz o preceptorzinho, muito simpático e tal. E o primo diz: não é possível que um homem destes possa tocar ou interpretar um autor desses. E a menina zanga-se com o primo, porque a menina já adora o preceptor. O momento mais teatral, o momento mais emocionante, era quando o preceptorzinho levanta a tampa do piano e de perninha atrás, romanticamente, se senta no banco do piano e ataca um trecho do Chopin. Então a menina fica deslumbrada perante o pianista exímio, o primo fica com ar muito zangado e vencido e tremendo de ódio, e ele acaba esse trecho do Chopin de uma maneira deliciosa. Ora, para isso, evidentemente, o ator não sabe tocar piano. Há sempre um pianista, o ator senta-se a 3/4 em cena, mexe as mãos sobre as teclas, dando a ilusão, e o pianista dentro, nos bastidores, toca o trecho de Chopin. Apenas o contra-regra dessa coisa era muito estúpido. Não se lembrou, andou à procura de um pianista como fazia em todas as terras, porque não se levava ao pianista. Era sempre um amador da terra, um pianista da terra. Mas nessa terra não encontrou, não disse nada ao ator e levou um sujeito que tocava trombone. E quando o ator, o galã, começa o trecho de Chopin, ouviu-se lá atrás no piano, assim... Isto é uma coisa... espantosa, alucinante. É claro, o ator, que era uma pessoa muito conscienciosa, teve um desmaio, o pano veio abaixo, o público riu a bandeiras despregadas e nós também. Vasquinho, eu queria só perguntar, dos países que visitaste já, qual é o que gostaste mais? França, Paris, sim, evidentemente. Uma recordação não se pode nunca largar. Nunca, jamais. E como falaste há bocadinho, e toda a gente sabe que és um aficionado
Dos toureiros que existem, de qual é o que gostas mais? Agora, neste momento, não sei, há muito tempo que não assisto. Eu era um adorador do Manolete, era religião também para mim. Ele morreu e eu poucas touradas vi depois. Não posso dizer-te nada. Quer dizer, tens sempre a memória de Manolete sempre, e todos os outros isto parecem não, inferiores. claro que não é, não quer dizer que não vá, sempre que possa, e com certeza e de apreciar outro, mas depois do Manolete poucas touradas vi, até agora, e com grande desgosto. Vasquinho, vamos terminar e antes queria fazer-te uma última pergunta. Eu tenho um medo das tuas perguntas que me fino, sabe? Mas não tens nada que ter medo. Tenho, porque de vez em Qual é a quando vem qualidade umas... que mais admiras no homem? A qualidade, o que é que tu chamas qualidade? Inteligência não chamas qualidade. Não sei, vais. Bom, isso não é feita qualidade. A ti, agora Bom, não quero dar-te eu nenhuma acho sugestão. que A qualidade que tu admiras mais. Mais a honestidade, a honradez. Pronto, e aqui fica como resposta última. Só queria saber agora um pouco dos teus projetos. O que é que tencionas fazer? Bom, na eu tua agora vida de estou no Monumental a trabalhar com a Laura, com o Assis e com outros colegas e a fazer uma comédia do Presley que vai hoje. Vai hoje para os nossos ouvintes. Há uma diferença de tempo, visto que eles ficam a saber que a nossa entrevista foi feita no sábado, mas só será dada na terça-feira. Então, portanto... Portanto, quando a entrevista estiver no ar, já te somaste mais um êxito à tua carreira. Eu retifico. Já o foi, público... foi no sábado. Já o público te aplaudiu, já a crítica te rendeu a justiça merecida. Muito obrigado. Mas projetos teus, viagens futuras, sabes que o público anseia por te ver em África. Bom, é exatamente o que eu te ia dizer. É que eu tenciono ir à África no próximo ano. Finalmente. Junho, julho, por aí. Finalmente o público português da África vai ter a oportunidade de te aplaudir e acredita... Deus permita que sim. Que vai ser um êxito extraordinário, porque toda a gente me informa que há uma necessidade de Vasco Santana. Eu tenho a necessidade absoluta de ir à África, a necessidade espiritual de ir à África. De conhecer e contactar, depois com certeza. Quero ir, quer dizer, não quero morrer sem ir à África. Isso não fales agora, já passou esse momento da nossa entrevista. É verdade, só daqui a 50 anos. Com certeza que sim. Vasco, obrigado, as maiores felicidades para a estreia de hoje. Muito obrigado. E oxalá a tua digressão por África, visto que é o teu projeto mais próximo, seja um êxito maior de todos os êxitos de toda a tua carreira. Muito obrigado, Igreja Queiro, muito obrigado, meu velho companheiro. Muito agradeço-te muito todas as amabilidades, companheiros da alegria. Infelizmente não fomos companheiros em nenhuma tristeza. Nunca. Agradeço-te e abraço-te radiofonicamente. Radiofonicamente, obrigado. Assim nos acontece na vida. Encontramos um amigo e começamos a conversar. Se o amigo tem espírito e é agradável conversador, o tempo passa sem o pressentirmos. Qual dentre os ouvintes sentiu que estivemos quase 3/4 de hora em conversa de tanto interesse com Vasco Santana? Neste momento, e através desta rubrica radiofónica, parece-me ter realizado o sonho, o desejo de milhares dos que nos escutam. Sim, quantos não ambicionariam conversar 3/4 de hora com Vasco Santana? Se realizarmos esse objetivo, servimos uma vez mais a diretriz que resolvemos imprimir ao perfil de um artista.